Boa tarde, a paz do Senhor. Hoje eu vou começar vou iniciar uma série de vídeos que eu quero falar sobre o livro de Apocalipse, chamado Livro das Revelações. Então eu quero explicar aqui como que eu cheguei, nessa situação de começar a compreender esse livro tão difícil de a gente entender. Tudo começou há uns anos atrás, num momento assim bem difícil, e eu relendo o livro perguntei para Deus a diferença entre os 3 blocos de 7 que nós temos: Jesus abrindo um livro selado com 7 selos, depois 7 anjos tocam 7 trombetas, e depois 7 anjos despejam 7 taças da ira de Deus sobre a criação, sobre a terra. Então eu fiz uma pergunta de uma maneira totalmente natural. E Deus aí começou algo incrível na minha vida, onde não tem nada que exalte a minha pessoa, o nosso ego. Não tive visão, não vi anjos, não falei em línguas, todo esse sensacionalismo que é pregado, né? Então, o que Deus faz? Ele vem e muda nosso coração, né? Muda a nossa mente, aí nós passamos a ver coisas que a gente já conhecia, que a gente já lia, mas não via antes. Então, mas foi muito interessante. Quando eu fiz essa pergunta para Deus, a primeira coisa que Ele faz comigo é me levar. Então, eu estou mostrando a tela aqui na frente para vocês, onde eu fiz um rascunho, tá? A primeira coisa que Deus fez comigo. Agora, veja bem, foi tudo no tempo dele, do jeito dele, e era tudo esparçado, vamos dizer. Num dia, eu lendo a Bíblia, ele me mostrava uma coisa, mas ele seguiu uma sequência, como se fosse uma aula particular que você tem. Cada vez que você vai lá nessa aula, você aprende algo diferente. E assim foi comigo lendo a palavra. Então, eu pus aqui, aqui na tela, como vocês podem ver, os múltiplos de 7. Tá? Então, primeira coisa que Deus fez, ele me levou para Gênesis e, assim, quando eu falo Deus, ele vai controlando nossa mente, nossa emoção, nossa alegria, nosso tudo. Ele entra e toma a rédea, as rédeas do nosso ser. Então ele me leva para Gênesis 1, e a gente pode virar para o capítulo 2 também, e depois de eu reler tudo, eu sentia como se ele me falasse: meu filho, eu criei a semana de 7 dias. Foi a primeira coisa que eu entendi dessa pergunta que eu fiz para ele sobre a matemática ali escondida no livro final, no livro das Revelações. Tá? João estava com quase 100 anos, era o único apóstolo vivo, e ele é levado de uma ilha lá na Grécia para até o reino eterno. E Jesus tinha falado isso entre eles. Tá? Bem, voltando para lá, o que Deus fez? Então eu pus aqui numa sequência mais ou menos como aconteceu nessa aula particular maravilhosa que o Senhor começou a fazer na minha vida. Outra coisa que eu preciso enfatizar, que eu não tive essa intenção de estudar escatologia, de ir para o livro de Apocalipse, não. Foi uma coisa natural. Eu tava relendo, eu li muito a Bíblia nesses últimos 8 anos, muito, 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 muito. Muito detalhadamente, com calma, livro por livro, copiando, colando. Por exemplo, vou pegar Isaías 66 capítulos, eu li os 66, um por um, lendo, negritando, fazendo anotações, tá? Então, esse é um outro caminho que Deus tem para começar a se relacionar com a gente já está cheio da palavra. Então, vamos pular agora. Aí ele me leva para as festas principais, as festas sagradas, festas solenes, tá? Como eu escrevo lá. E
depois a gente pula para o jubileu, que é o número 50. Mas tudo tem o número 7. Tudo tem o número 7. A minha pergunta foi sobre o número 7. 3 blocos de 7. Tá? Quando a gente chega no Apocalipse, eu fiz essa contagem, é mencionado, se eu não me engano, deixa eu ver se eu falo aqui, ó. Aqui, ó, livro final do Apocalipse, menciona 55 vezes a palavra 7, tá? E 31 vezes por temas diferentes. Então, é impressionante. E aí, Deus começou a me mostrar algo que eu jamais iria perceber sozinho se Jesus não me pegasse e me levasse para fazer esse passeio, né? Então, você pegar as festas principais, nós temos a festa da Páscoa no primeiro mês, em seguida, seguindo essa sequência de 7, os pães asmos, depois festa das primícias, tá? Passa mais um pouco, aí essas 3 festas iniciais é no primeiro mês. Aí no terceiro mês nós temos o quê? Vamos ver se eu também escrevi isso aqui. Eu acho que eu não escrevi. Nós temos, um outro dia eu vou falar sobre isso. Nós temos o quê? O Pentecostes, tá? Essas são as festas principais de Israel. Tá? E são 7 festas também. Olha que incrível. Então, o, o jubileu é o quê? É como se fosse, exalta mais ainda essa sequência de 7, como eu escrevi aqui em cima, 7, 14, 21, 49. Depois pulamos para 490 vezes, 490 anos, 70 anos de cativeiro. Entendam que tudo isso é múltiplo de 7, como eu escrevo aqui em cima, os múltiplos de 7. Tá? Quando a gente chega no Apocalipse, nós temos 144 mil selados, também é múltiplo de 7. Então repare, Deus é o caráter, é o coração, o 7 representa a glória, a perfeição, a soberania, né? É, é, é muito forte, é uma assinatura de Deus que vai em toda a Bíblia. Então, eu vou dando aqui, eu vou tentar ser mais rápido para encurtar o vídeo, tá? Então, eu estava falando das festas, nós temos no terceiro mês o Pentecostes, depois no sétimo mês vem as 3 últimas, que é o que Cristo vai cumprir agora. Ele já cumpriu as 4 primeiras na pessoa dele mesmo, agora ele vai cumprir. Então, festa do perdão, das trombetas, tá? E das cabanas, tá? Então, essas 3 últimas festas estão no sétimo mês. Ele vai cumprir agora, na segunda vinda dele, essas 3 festas, tá? Então, mas tudo envolve o 7. O jubileu, quando completava lá o número 50, 50 meses, né? Depois das primícias, então vinha o jubileu. Então, coisas impressionantes. Tinha o descanso da terra. Depois, a cada 7 anos, você tinha que dar. O sexto ano você plantava e no sétimo ninguém plantava nada. No sexto dava para o sétimo, dava para o sexto ano e para o sétimo ano. Então, e aí tudo isso eu acho que levou mais de um ano. E eu passeando nessas festas solenes, sagradas, e até chegar nesse jubileu, se a gente for falar disso, é muita riqueza, é muita coisa linda que fala sobre isso, tá? Então eu citei alguns exemplos aqui do 7. Deus fala para Noé, quando a arca estava pronta, ele fala, olha, em 7 dias vai começar a chuva, tá? Reparem, agora, antes de Cristo voltar, ele dará o que? 7 anos para o mundo inteiro, que é a semana 70, a última semana de 7 anos da profecia das 70 semanas. Então, você vê que é a mesma coisa. O dilúvio tem tudo a ver com a volta do Senhor, tá? É falado, Jesus fala disso nos evangelhos. Aí eu pego outros exemplos aqui, por exemplo, de José no Egito. O sonho do faraó, 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 anos de fartura, as espigas, né? 7 anos de fome. A gente vê o 7 aqui. Deixa eu dar uma. Então,
Outra coisa interessante, quando eles estão para tomar Jericó, acho que vão 7 sacerdotes tocando 7 trombetas, e eles dão 7 voltas em volta de Jericó, em silêncio. Só os sacerdotes iam tocando as trombetas e o exército, aquele poderoso exército, todo mundo quieto, tá? A Arca da Aliança ia na frente. Quando chegou o 7º dia, eles giram, eu acho que 7 vezes a cidade. E aí eles gritam, a cidade cai. Você vê que beleza, né? Então, o Senhor foi me levando nessa sequência de 7, em tudo vendo 7. Ele foi me mostrando que o 7 é um caminhar dele, é uma marca muito forte que retrata a glória de Deus, tá? Então, e continua, como essa semana eu relendo, não sei pela que vez, o capítulo 20 de Ezequiel. É tremendo esse capítulo 20 de Ezequiel, e ele fala bastante sobre as minhas festas sagradas, né? Os meus sábados, vocês profanaram os meus sábados. Ele repete 4, 5 vezes isso, Deus repete isso falando com Ezequiel, tá? E aí ali nós temos uma associação das festas, né, profanar o sábado, né, porque o sábado envolve esse número 7 também, que é o descanso, né? Então, o descanso da terra, o Shabat, que é o 7º dia, que é o sábado, eles até hoje eles guardam. Nunca foi errado guardar o sábado, entende? As doutrinas, as coisas do meio cristão interpretaram muito errado a palavra de Deus. O 7 é tão forte para Deus que, como eu falei, chegamos lá no final, é tudo 7, né? 7 Espíritos de Deus, 7 candeeiros, 7 igrejas, tudo 7, 7, 7, 7, 7, a gente fica falando Senhor, né? Então, esse múltiplo vai crescendo. Nessa aula que eu ganhei, foi assim, Jesus foi aumentando esse múltiplo. Então, eu falo aqui, ó, Jesus e Pedro. Pedro achou que tinha entendido tudo. Se o teu irmão pecar e errar com você 7 vezes num dia e vier pedir perdão, você tem que perdoar ele. Então, eles ficavam meio assim, como se fala, Senhor, nos dá força, nos dá fé. Aí nesse dia Pedro falou, então 7 tá bom. Ele falou, não te digo 7, mas 70 vezes 7. Entendo que agora o múltiplo foi para 490 vezes. E aí eu pesquisando, fazendo buscas, usando a concordância digital, eu fui descobrir que só Lameque, lá em Gênesis, faz essa mesma conta matemática na Bíblia, ó, 490 vezes, tá aqui, ó, tá? E o Senhor começou a me mostrar que essa glória, ela vai sendo exaltada, ela vai sendo engrandecida, né? Nesse percorrer. A Bíblia foi escrita mais ou menos em 1600 anos, desde Moisés até o último livro que João traz do Apocalipse. Então, eu já estava extasiado, eu já estava assim, muito tocado com tudo que eu estava desfrutando, ganhando, lendo e relendo, e tudo num silêncio. Somos nós e Deus. E Ele faz isso. Eu vejo, às vezes, pessoas compartilhando coisas muito parecidas com as coisas que Deus foi me mostrando, na sua imensa graça, tá? Para que Ele seja exaltado e glorificado, não nós. Então, aí ele me leva para a profecia das 70 semanas, que eu acho uma das maiores profecias. Ela não se cumpriu, como, por exemplo, o sonho de Nabucodonosor, capítulo 2, não se cumpriu até hoje. Quer dizer, ou seja, não se cumpriu, que eu falo, não se cumpriu por completo, tá? Então, tudo que Daniel revela para ele se cumpriu nesses 2000 e, vamos pôr aqui, foi 603
2 anos depois Daniel estava na Babilônia, 2.700 anos, tá? Então, tudo que ele falou aconteceu. Mas por que não se cumpriu? Porque ainda a pedra não veio, não bateu no pé da estátua. Então, são profecias que vão finalizar agora, nos últimos dias. Então, essa profecia das 70 semanas, olha que interessante, ele vem quando Gabriel aparece para ele, ele fala o homem Gabriel, porque Gabriel aparece para Maria, aparece para o pai de João Batista como um homem, tá? Mas é o nome de um único anjo em toda a Bíblia. Então, quando Gabriel vem? Quando está completando 70 anos, olha o múltiplo de 7, 70 anos do cativeiro babilônico. Está no capítulo 9, Daniel 9, 24 a 27, são 4 versículos extraordinários. Quantas riquezas! Se hoje eu for ler de novo, reler, eu vou ganhar coisa nova. É isso que Deus faz com a gente. É isso que ele falou para a mulher samaritana, dessa água que ele daria para a gente beber. Então, aqui começa algo muito incrível, né? Quando a gente chega aqui, ó, profecia das 70 semanas, tá? Vamos pegar, vamos pôr aqui uma outra cor aqui, vamos pôr uma cor verde, tá? Da profecia das 70 semanas. Então, são 70 semanas de 7 anos, tá? Então, depois mais para frente nós vamos voltar para cá. Mas todos esses. Agora eu estava falando que do perdão que Cristo fala com Pedro, não te digo 7 mais 70 vezes 7, 490 vezes, agora que pulamos para 490 anos. Presta atenção, com um intervalo de 2.000 anos. É isso que Cristo fez, ele sobe, porque o anjo fala, quando o príncipe ungido for cortado, se cumpre 69 semanas, ou 483 anos. Tá? Então, a última semana de 7 anos ele leva com ele, porque é o tempo dos gentios que tem que se cumprir, que Paulo fala em Romanos 11, plenitude dos gentios, plenitude de Israel. Capítulo extraordinário, o livro inteiro, essa carta aos Romanos é tremendo. Então, vocês entenderam? Agora aqui nós temos 490 anos para a profecia. Todas essas 70 semanas, de 7 anos, cada uma delas, vai se cumprir à risca. Então, se cumpriram 69, desde a saída da ordem lá em Ciro, até quando ele morre, ressuscita, fica 40 dias e sobe numa nuvem na frente dos discípulos no Monte das Oliveiras. Tá? Então, esses 7 anos restantes agora, esse verso, por exemplo, de Daniel 7, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Presta atenção, é essa última semana, é a semana 70. Se a gente lê o verso 24, tem 6 paras. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade. Então, tudo isso envolve Israel e Jerusalém, né? Por que Jerusalém? Porque a cidade, ela é santa primeiro, escolhida primeiro para Deus, depois para Israel, tá? E lá está o quê? Ali nós temos 2 montes, o monte que ele sobe para o céu, o Monte das Oliveiras, onde tinha ali também, quase que praticamente ali vinculado, nós temos o lugar onde morava Maria Madalena, né? Então, Maria Madalena e os 2 irmãos, né? Marta, Maria e Lázaro, né? Betânia, tá? Então, e o outro monte é o monte do templo. Então, o templo é sagrado para Deus. Jerusalém é sagrado para Deus. Primeiro, ele fala o meu santo monte. Os meus sábados, as minhas festas solenes. Então, nós temos que entender bem isso, né? Então, o Senhor, ele vai cumprir agora
quando terminar esse tempo dos gentios, que tem início e fim, que é a plenitude dos gentios, onde vai ocorrer também a plenitude de Israel, é o momento que ele vem. Então eu estava dizendo o quê? Que é muita coisa na minha cabeça. Então, muita informação, muita data, muita coisa para guardar, mas Deus tem nos ajudado. Então eu vejo assim, o Senhor vem no final da sétima trombeta. Então, como eu estava falando dessa sequência de múltiplos de 7, né? Então, essa semana, essa profecia das 70 semanas, essa última semana que tem que se cumprir, agora eu lembrei, eu estava falando lá do verso 24. Então, os 3 primeiros 70 semanas estão determinadas sobre a tua cidade, Jesus já fez. Tá? Pagou pelo pecado, removeu o pecado, né? Num só sacrifício ele cumpriu toda a exigência do Senhor. Agora, faltam mais 3 paras. Então, para trazer a justiça eterna, ele vai trazer agora. Está nessa profecia das 70 semanas. Para selar a visão e a profecia. O que ele está falando aqui? Se completar esse ciclo de 70 semanas, 7 anos. Vai se cumprir agora, antes da vinda de Cristo, esses 7 anos finais. Para selar a visão e a profecia. Nós não temos justiça eterna, e Jesus vai trazer isso. Então, e por último, ungir o Santo dos Santos, que depois, no outro vídeo, eu vou falar sobre isso, que está no livro de Daniel, que tem coisas extraordinárias para a gente desfrutar. Então, a gente vê que é tudo o vínculo que tem fortíssimo entre o livro de Daniel e o livro de Apocalipse. Então, esse verso que eu falei para vocês, o verso 27, que é o que não se cumpriu ainda, ele fará firme aliança com muitos por uma semana, ele está dentro do Apocalipse, desde o capítulo 6 até o capítulo 11, um verso, que é essa última semana de 7 anos. Tá? Então, aí se cumpre capítulo 6, 7, 8, 9, 10, 11. 6 capítulos está um versículo dessa profecia que o anjo Gabriel traz. Essa semana 70, restante de 7 anos. Isso é tremendo, tá? Mas eu vou tentar finalizar aqui para não estender muitos vídeos, mas esse vai ser o primeiro de uma sequência. Já falei bastante em outros vídeos, mas esse aqui vai ser uma sequência. Agora eu vou falar, o tema será Apocalipse, tá? Envolve Daniel de uma maneira muito forte, Zacarias se envolve todos os profetas, mas muito mais Daniel do que qualquer outro profeta. Então, aqui eu falo que o maior múltiplo será o 7º milênio, o 7º dia para Deus, tá? E o livro de Hebreus fala disso, tá? Tomem cuidado para vocês não errarem e não entrarem no descanso, no repouso. O que ele está falando, o autor de Hebreus? De um 7º dia, de um grande 7º dia. Então esse foi o maior múltiplo, ainda muito maior do que a profecia que o anjo Gabriel traz, de 70 semanas de 7 anos, de 490 anos, com um intervalo de 2.000 anos entre a semana 69 e a semana 70, que ainda Cristo não soltou. Ele tem o poder, só ele foi achado digno para pegar o livro. Tá? Então, no capítulo 5, a gente vai ver uma celebração de adoração, de louvor, de honra e glória a Cristo, né? Porque ele foi o único achado digno de olhar para o livro, pegar o livro e começar a abrir selo por selo. Então, eu estou falando aqui que em tudo isso, tá? Deus foi despertando em mim um interesse para mim buscar o quê? A verdadeira cronologia. Qual é a verdadeira cronologia desde esses 7 dias da criação até hoje? A resposta disso está na palavra de Deus, está na Bíblia. Então, é muito importante nós
A cronologia ela nos dá pontos de referências muito incríveis, mesmo que ninguém possa passar uma linha cronológica perfeita desses quase 6.000 anos. Nós estamos há poucos anos para completar 6.000 anos, tá? Então, aqui eu escrevi, ó, esse dia eu peguei uma menina falando, acho que no Instagram, olha, a Bíblia fala de 3 tempos de 2.000 anos. Por um lado está certo o que ela estava falando, porque nós temos de Adão a Abrão 2.000 anos, de Abrão até Jesus mais 2.000 e de Jesus para cá mais 2, tá? Ele vai vir no final do 6º dia. Quem fala isso? Pedro fala, amados, não esqueçam que para nós 1.000 anos é como um dia para Deus. Não é Pedro e também não é o salmista, porque ele está citando o Salmo 90. Na verdade, tem coisa nos Salmos que são escritos, coisas que Moisés falou. Então, esse Salmo 90 é uma oração, um louvor de Moisés, tá? Então, e isso entra também nessa matemática incrível, perfeita, santa, riquíssima do Senhor em toda a sua palavra, tá? E foi sem querer, eu fiz uma pergunta que eu queria entender a diferença de selo, trombeta e taças, e aí Deus foi me dando uma aula e não parou mais. E o que eu posso fazer? Eu posso só agradecer, louvar o Senhor por tudo que ele tem feito, tá? Então eu escrevo aqui, ó, o 7º dia, agora desse maior múltiplo de todos, será o reinado milenar de 1.000 anos, que será o 7º dia. Então se repete, entendam isso, que tremendo, se repete a mesma glória. O que Deus faz depois de uns 6 dias ele criar todas as coisas no céu e na terra? Ele descansa, abençoa e santifica o 7º dia, tá? Então aí no final eu ponho aqui Ezequiel 20, associa indireta, faz uma associação indireta com o número 7, os santos sábados, o templo, o Monte Santo e o nome do Senhor. Então o 7 está relacionado intimamente com o nome, com a glória, com a sua, como eu escrevi ali, ó, com a sua santidade, perfeição, soberania e glória. Então é isso, gente. Eu preciso compartilhar isso. Tem dias que eu falo, Senhor, porque eu fiz muitas vezes essa pergunta para ele, assim, numa intimidade, como se eu tivesse, como um filho brinca com o pai, Senhor, por que o Senhor está me mostrando tudo isso agora, né? Então Deus ri de lá de cima e ele tem um bom humor, ele tem Deus, o coração de Deus é maravilhoso, sabe? Então eu de uma maneira hoje eu vejo que a igreja está num tempo muito difícil. Por quê? Essa semana eu falei para uma pessoa por que muitos deixaram de reunir? Porque nós estamos muito cheios de si mesmos, cheios de palpites, cheio de opiniões. Então, veja bem, se nós todos não nos calamos, não nos prostramos, não reverenciamos a ação do Espírito Santo no meio da igreja, praticamente é quase impossível ter comunhão, tá? Por quê? Porque cada um vai falar, mas esse capítulo de Mateus, de Lucas, de qualquer outro texto da Bíblia, aí eu penso assim, eu penso assado, e a igreja veio se dividindo, né? No decorrer dos séculos, né? Por várias coisas, vamos dizer, bestas, que não deveria ter acontecido isso. Como pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, tudo isso aí é carne, tudo isso aí é morte, né? Todos vão ficar aqui até o final desses 7 anos, que envolve tribulação e grande tribulação, tá? Mas é isso. Daqui para frente agora eu vou começar. O ideal era fazer 10 minutos, mas é difícil. Então vai ficar nessa faixa de 10, 15 ou mais entre 15, 20, 25 minutos. Quem quiser assistir, ver,
Amém. Leiam, vão lá, pesquisem, leiam, né? Estudem, meditem na palavra de Deus com bastante intensidade, com todo o nosso ser, né? Como eu falei, quanto mais a gente está cheio, Paulo fala isso em Romanos 12, em Colossenses, praticamente para todos os irmãos ele fala a mesma coisa. Precisamos estar cheio da palavra. Então, quando a gente está cheio da palavra, o Senhor muda, né? Essa é a nossa adoração, essa Paulo fala para a gente se colocar todo o nosso ser no altar, nós somos a oferta, né? Então, mas é uma oferta de que o Senhor vai transformando através da nossa mente, das nossas emoções, né? Amém. E logo em breve farei um próximo vídeo. Um abraço, fiquem na paz.